Hi guys! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou contar pra vocês tudo como foi o nosso roteiro pela Chapada, com preços, muitas dicas. Então já pega um cafezinho ou uma pipoquinha e senta que esse vídeo vai ser grande. Vem! Vou contar sobre a nossa experiência e vou pontuando no caminho o que achamos sobre. A gente pegou um voo para Salvador e lá alugou um carro para poder fazer toda a Chapada. A Chapada é imensa, mas digamos que são 4 pontos sede que para você fazer os principais atrativos você precisa se hospedar. A gente recomenda, a gente fez assim e é o que eu diria que vale mais a pena. Que é a cidade de Bicoara, Mucugê, Lençóis e Vale do Capão. Entre os 4, se você se hospedar nos 4, você vai conseguir fazer boa parte dos atrativos, dos principais atrativos da Chapada, porque a Chapada é imensa. Talvez se ficasse ali um mês não daria conta de fazer tudo. Mas ficamos 10 dias, estamos terminando o nosso 10º. Hoje, na verdade, é o 11º que a gente chegou à noite, né? Mas terminando o nosso 10º dia de roteiro hoje. E agora já temos propriedade para poder falar para vocês tudo que achamos. Eu fui filmando durante, né, tudo, então daqui para frente vou passar para vocês cada dia, roteiro por roteiro. Mas primeiro eu vou dar as dicas para vocês, as imprescindíveis, na minha opinião, tá, gente? Não acho que compensa de forma alguma ir direto para Lençóis e alugar um carro lá. A gente procurou saber questão de preço lá, é o dobro do preço, o valor do aluguel, é isso mesmo, do valor do aluguel do carro em Lençóis do que você vai pagar em Salvador. Ah, Jéssica, mas aí eu tenho que pegar a estrada e tal. Bom, aí fica a seu critério. Eu não vi muito problema, embora a estrada seja bastante movimentada, muita carreta e tudo mais. Não vi grandes problemas em fazer esse percurso Salvador-Lençóis. Na verdade, a volta tá sendo Lençóis, Salvador, mas a ida a gente foi para Itaité para poder fazer a primeira cachoeira. Mas para você fazer a Chapada inteira, você pegar de Lençóis e sair fazendo, não compensa muito. Então eu acho que o ideal seria pegar um voo para Salvador. E aí, se tiver um tempinho também, já faz um pit stop por lá, ou antes ou depois. Mas o ideal é que você alugue um carro em Salvador. Caso você não queira alugar carro, tem guia que faz esse trabalho, já tem carro próprio e te leva para os atrativos. Porém, você vai pagar bem mais caro no fim das contas, vai sair elas por elas ou mais caro. Isso compensaria só se você viesse sozinho, mas se vier a partir de 2 pessoas já não compensa muito essa história. E nem compensa também, meu ponto de vista, tá, gente? Fazer com a agência. Porque também você vai pagar muito mais caro do que fechando direto com o guia. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês as indicações que eu tenho de guia. Um deles, que é o Tarley, ele me ajudou absurdamente. Ele não me guiou dia nenhum. Não conseguimos encaixar as datas. Mas ele me ajudou absurdamente a poder esquematizar o roteiro quanto à rota e tudo mais, para sair do jeitinho que eu queria e da melhor maneira possível. E os outros guias foram guias que guiaram pra gente durante o nosso roteiro e que assim fizeram excelentes trabalhos. Então tá aqui na descrição o contato de cada um deles. Mas se você quiser fechar com a agência, você vai pagar mais caro. Um exemplo, a Fumacinha, por exemplo, que é o roteiro mais caro, digamos assim, R$360 para 2 pessoas. Na agência, o mais barato que eu encontrei foi R$490 por pessoa
e eu vi até de 850 por pessoa, tá? Então, assim, já fiquem sabendo que é salgadinho pela agência, mas se você quiser, se você tiver condições e quiser fazer sem preocupações, porque a agência, eles montam o roteiro inteiro para vocês. Eu, no caso, tive que pesquisar muito e montar meu roteiro inteiro sozinha, um pouco com a ajuda do Tarley, como falei com vocês, mas eu tive que me virar sozinha. A agência te entrega isso pronto. Então, assim, das duas, uma, ou você fecha com a agência, ou você fica nesse vídeo, presta muita atenção que tem muita dica legal. E sobre as outras cidades, falei nos vídeos, né, amor? Vai ter mais coisinhas pra frente aí, que teve alguns percalços que a gente passou com alimentação nas outras cidades, mas a gente já gravou lá. Outra coisa que a gente fez que eu achei muito de grande valia é fazer mercado em Salvador. A gente chegou em Salvador no sábado, mais ou menos na hora do almoço, já paramos no mercado, já compramos tudo que a gente queria de lanche, contando mais ou menos os dias do que de trilha longa, do que a gente ia precisar, para poder já ficar com isso organizado. Porque a gente iria chegar na Chapada à noite, no sábado, e talvez não fosse ter tempo de comprar nada, e o nosso primeiro dia de trilha longa já era no domingo. Então a gente já comprou tudo. E outra que assim, por exemplo, a gente comprou esses shake protein. Talvez isso a gente não fosse encontrar lá. Então a gente já fez nosso mercado todo em Salvador e eu acho que isso vale bastante a pena, tanto por custo-benefício, né? Porque as coisas em Salvador vai ser num preço mais, digamos assim, razoável, no preço que você encontra na sua cidade do que lá, porque lá as coisas são mais caras. E outra de você encontrar mais variedade. Então, pra gente, isso foi de muita valia. Já fizemos o mercado no Salvador, compramos tudo que a gente queria e já viemos pra trilha já munido. Os passeios, os dias de passeio, que costumam conjugar 2, 3 roteiros, você vai conseguir parar para almoçar, tá? Porque quase todos os lugares que o passeio é 1 hora, 2 horas ou só um período, você vai encontrar restaurante. Então aí fica mais tranquilo do lanche ser mais leve, ou então só tomar café na pousada e almoçar, enfim. Fica mais tranquilo nesse ponto. Mas os dias de trilha longa, você precisa ter um lanche, não tem como. Uma questão muito importante a respeito da Chapada é que você precisa pesquisar, analisar aonde é o atrativo que você quer fazer para se hospedar próximo a ele. Seja na cidade sede ou seja próximo. Eu deixei as indicações aqui para vocês também das 2 pousadas que a gente se hospedou em Itaité e em Ibicoara, que são fora um pouco da cidade, que você não vai achar em nenhum aplicativo tipo Booking, essas coisas de hospedagem você não vai encontrar, é mais fechando diretamente com a hospedagem. Eu deixei a indicação dessas 2 hospedagens aqui, porque elas são hospedagens que ficam fora da cidade, pertinho do atrativo. Eu acho que vale muito a pena você ficar, porque além de você economizar tempo de estrada, e eu digo de esforço, né, de ter que acordar mais cedo para poder andar, na volta também você fica mais pertinho. Então, assim, eu acho que economiza bastante o tempo em quesito custo-benefício também. É mais ou menos o mesmo preço de uma hospedagem dentro da cidade. Então, assim, vale mais a pena. Sobre a alimentação durante todas as cidades que a gente passou. Nas hospedagens que a gente ficou, que tá na indicação aqui, que são um pouco afastadas da cidade mesmo, elas oferecem pensão completa, jantar, né? A depender das trilhas que você vai fazer, você só vai ter, né, a janta na hora que você chegar da trilha. Mas elas oferecem, né, essa pensão para poder facilitar, porque por ser longe da cidade, não tem como você sair, não compensa, né? Você se hospedar lá e se deslocar para comer. E assim, pelo menos os lugares que a gente ficou para comer foram ótimos, comida caseira, bem servida, bem gostoso, acho que vale muito a pena. E normalmente eles também oferecem o café da manhã, né? Uma dica sobre guia. Não é todo atrativo que precisa de guia. Vocês vão ver aí que não foram todos os atrativos que a gente fez com guia. A gente só fez com guia que realmente necessitava de guia, tanto por custo-benefício, quanto para poder ter indicação para vocês e dizer se vale a pena ou não fazer sem guia, né? Então não fizemos com guia todos, mas tem alguns que têm necessidade de ter guia. E esses que têm necessidade de ter guia,
O que eu mais recomendo é contrate um guia nativo. Faz diferença entre local e nativo. Um guia local, por exemplo, de Lençóis, ele guia em Ibicoara. É um guia local, ele conhece, ele sabe onde é a cachoeira, ele vai te entregar um bom trabalho, mas ele não é nativo. E isso faz diferença. A gente gosta de contratar guia nativo. Por quê? O guia nativo é quem nasceu ali em Ibicoara, por exemplo. Ele conhece aquilo ali de ponta a ponta. Então ele sabe muito bem onde ele está pisando, ele vai te contar curiosidades que talvez um guia de Lençóis não vá te contar tantas curiosidades. E o outro ponto que eu acho que vale muito a pena essa questão de você contratar um guia nativo ali naquele local que você tiver, porque você fomenta o turismo ali, você fortalece ali na cidade. Porque muita gente, igual a gente ouviu muitos guias contando isso pra gente, as pessoas das pousadas onde a gente ficou falando que o pessoal às vezes fecha, sei lá, 5 diárias direto em Lençóis e quer ir fazer fumacinha. Gente, não tem como. São 3 horas de Lençóis até Ibicoara, talvez até fumacinha dá um pouquinho mais, né? Dá um pouquinho mais. Aí você vai ter que levantar de madrugada, descer pra lá, fazer uma trilha pesada, cansativa, ainda 3 horas de estrada pra voltar. Não tem como, entende? Então, por isso que você precisa pesquisar antes, analisar aonde você quer ir, né? Nos atrativos que você quer conhecer, o lugar mais próximo para você se hospedar. A sorte de você estar assistindo esse vídeo que já tá tudo mastigado aqui. Mas tem que ter essa atenção. Porque senão você fecha a hospedagem toda em Lençóis e depois ou você perde a hospedagem lá, ou você tem que passar esse perrengue que é cansativo, não tem como. E isso é uma das coisas que eu falo que assim, o que vale mais a pena é você ir com o seu próprio carro. Mas você ficar, se hospedar perto dos atrativos, para você não ter problema de ter que dirigir por horas. Porque igual, o único tempo que a gente está dirigindo muito foi a vinda de Salvador e a volta para Salvador. Porque entre uma cidade e outra é 1 hora e pouquinho no percurso que a gente fez, né? Você precisa organizar o seu roteiro de uma forma que você vá dirigir menos para ficar menos cansado. Uma coisa que, assim, para mim deu certo, pro William não muito. Mas eu trouxe 2 calçados. Acabei trazendo 2 tênis, porque um deles, que já é meu tênis velho de guerra, quem já assiste mais vídeo aqui no canal sabe que esse tênis já até descolou, meu avô colou de novo, estamos seguindo. Eu trouxe um pé porque eu gosto dele, acho ele confortável, já tá muito bom no meu pé. Mas eu fiquei com medo dele me dar problema, dele talvez arrebentar, não aguentar a cola, enfim, não deu problema, graças a Deus tá voltando inteiro. Mas se ele me desse problema, eu tinha uma segunda alternativa. E eu acho que isso valeu muito a pena pra mim, no ponto que algumas trilhas você pode até tentar tirar o sapato, como por exemplo, a trilha da Muritiba, a gente tirou o sapato para atravessar porque era uma única travessia de rio e a gente não queria molhar porque nos dias seguintes a gente não iria precisar molhar o pé. Mas Herculano a gente fez, Fumacinha, não tem como não molhar o sapato, você vai precisar molhar o sapato. E é muito ruim, como, que dia que foi que você molhou a bota? Que a gente precisou fazer a coisa, o poço, gente. Onde foi que você molhou a bota? Ah, na fumaça. Choveu na trilha da fumaça. Choveu não. Até que choveu um pouquinho, mas não foi tanto. Foi a questão da fumaça em si, porque ela tava cheia e tava com muita névoa. Muita névoa. Então a gente chegou lá, a gente achou que tava caindo muita água do céu, mas não era, era ela. E aí acabou que molhou bastante o sapato e no percurso também tinha várias poças, a gente acabou pisando. E aí no dia seguinte a gente foi fazer a gruta da fumaça e ele teve que ir com o sapato molhado, porque precisa de sapato fechado para poder fazer e não dá tempo, gente. Não adianta, por mais que você pense assim, eu deixo secar no ar-condicionado. A gente tentou, não funcionou, o sapato é mais difícil para poder secar. Então uma dica que eu poderia falar assim, que seria muito interessante. Se você conseguir trazer 2 calçados fechados, ou se você tem bota de trilha, por exemplo. Ah, tem uma bota, traz um tênis, se for o caso, para poder fazer uma gruta, alguma coisa assim, que você consiga utilizar esse segundo calçado. Porque por mais que você fale assim, minha bota é impermeável, a do Ilha também é e não resolve. Porque tem travessia de rio que você vai atravessar com água na cintura, igual, por exemplo, do Herculano que a gente fez, o rio estava alto, a gente atravessou com água na cintura. Então, não há bota, prova d'água que resista, né? Então, um conselho, eu acho que uma coisa que vale salientar aí seria a questão de trazer 2 calçados, se possível. Começamos nossa viagem saindo de Salvador e fomos direto para a pousada Pôr do Sol, que fica em Colônia, no distrito de Itaité.
bem pertinho da Cachoeira do Herculano, que iríamos fazer no dia seguinte. Demoramos aproximadamente 6 horas na estrada e já chegamos lá à noite. Ovinhos, frutinha, pão, inhame, não sabia dessa, cuscuz, queijo, manteiguinha e café. Primeiro dia, Cachoeira do Herculano. Vamos ver como é que é essa trilha aí. O guia já falou que pode estar molhado, escorregadia, porque choveu bastante noite passada. O tempo tá razoavelmente limpo, mas querendo ou não, choveu ontem, então vamos ver como é que vai ser. Primeira trilha do roteiro sendo concluída. Achamos linda, gostamos muito. E vai ter um vídeo específico sobre ela e sobre todos os outros roteiros que vamos fazer aqui. Esse vídeo é só geralzão para poder passar para vocês o roteiro mesmo, como que a gente fez, onde que a gente foi, enfim. Mas aí vai ter um vídeo específico de cada atração nas próximas semanas aí. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ative as notificações para você não perder e ter mais imagens. Olha que lindo! Ai, não sei se dá pra ver. Gente, as borboletas aqui é mágico. É mágico as borboletas aqui. Olha. Eu acho que na câmera tá dando pra ver. Eu espero que esteja. Bem, a gente conseguiu fazer um vídeo legal ali. A gente fez no telefone. A gente conseguiu fazer um vídeo legal. E vai sair na Cachoeira do Herculano. Provavelmente vai ser o próximo vídeo. Então, se inscrevam no canal, ative as notificações. Fica de olho aí pra não perder nada. Mas vamos lá. Trilha tranquila. Pra gente é tranquila, mas eu diria que é de nível difícil, porque tem muita pedra. Então, assim, não é qualquer pessoa que consegue fazer. E aí eu já vou contar pra vocês o primeiro perrengue da nossa viagem. Que não foi a trilha, foi o guia. Eu procurei muita informação sobre aqui. E é muito simples de achar a agência que faz. Vou procurar diretamente os guias. E aí fui procurando, custei para achar na real. E o primeiro guia do qual eu achei era o guia de hoje. Achei de indicação no canal de outra pessoa, que como eu falei com vocês, a blogueira de vocês aqui também consome conteúdo de outros blogueiros. Eu assisti vídeo e achei indicação desse cara com muita dificuldade, que assim, eu tive que assistir mais de 100 vídeos, sem brincadeira, mais de 100 vídeos sobre a Chapada para eu encontrar. E aí encontrei o contato desse cara, passei informações para ele do que eu queria fazer. E aí, como a Chapada é grande, a gente acaba tendo que contratar o guia do local que você vai. Não dá para você contratar um guia só para fazer a Chapada inteira contigo. Você pode até fazer, mas você também vai acabar pagando mais caro por conta do deslocamento do guia. Enfim, o certo é você contratar o guia ali no local que você tá. E aí, ele era de Andaraí. A gente tá em Colônia, que é distrito de Itaité. E aí, ele era de Andaraí, que também... Ela quis participar. É uma vaca, né, não? É burro. É burro? Ah, entendi. Oh, rapaz, não é jegue, não, é jumento. Lembrou a Monas. Enfim. E aí, até me perdi onde que eu tava. Ah, ele é de Andaraí, beleza. Falei, fechei com ele, vamos fazer. Chegou hoje de manhã. Ele falou, 7h30 eu tô aí. Falei com ele, a pousada que eu tava e tal. 7h30 ele me mandou mensagem. Não vou, não. Porque você tá em outra pousada. Você não tá em Andaraí, você tá longe de mim. Não vou, não. Falei, oi? Assim? Ele falou, não é, não. E ele já sabia onde que era a pousada, que a gente já tinha comunicado antes e tudo mais. Ele, não, você tá em outra pousada, não vou, não. Moço, como assim? Aí eu pensei, pronto, dancei, porque eu tinha combinado com ele hoje e amanhã. Aí ele falou, não tem jeito de eu ir, não vou, não. Falei, pronto, e agora? Só vou te mandar um contato de outro guia aí.
Eu já tava indignada, eu falei, não vou no contato do guia dele. Aí ele me mandou o contato do guia. Quando ele me mandou o contato do guia, a moça da pousada que eu tava, que eu falei com ela, o cara não vem e tal, não sei o quê, um guia, aí ela me indicou o mesmo guia, graças a Deus, pelo menos isso, porque senão eu acho que eu não tinha entrado em contato com o guia, eu fico com medo, eu não quero. Aí eu mandei mensagem pra ele, por incrível que pareça, ele tinha vaga, e ainda bem, porque hoje é um domingo, então assim, a probabilidade dele ter vaga era pequena, mas tinha. E aí ele veio com a gente, então assim, gente, primeiro perrengue passado com sucesso. Porque além da dificuldade, ainda tem esse problema. Então assim, peça indicação de guia na pousada. É a melhor coisa que vocês vão fazer. Mostrei um pedacinho da estrada aí pra vocês verem, porque a estrada pro Herculano é um pouquinho cheia de cascalho. Acho que passa qualquer carro, sim, mas o motorista tem que ter um pouquinho de habilidade. E alguns pedaços estavam um pouquinho com lama, porque tem chovido, né? Então, assim, mas assim, acho que passa qualquer carro. Só tem que ter um pouquinho de cuidado, um pouquinho de habilidade. E aí, o que eu tenho para falar com vocês sobre o perrengue que eu passei a respeito do guia é que eu indico o guia que eu fiz hoje. Embora a indicação dele não chegou assim, né? Que é o que eu falei, foi o guia que me deu o bolo, que indicou, e a moça da pousada também. Então, assim, uma pessoa de respeito. Foi muito legal a trilha com ele. Ele fez várias. Mostrou pra gente várias plantas medicinais, várias frutas, várias coisas no caminho. Quem vê o vídeo do Herculano vai saber, então na próxima semana já fiquem ligadinhos aí pra vocês poderem ver. Achei muito legal, muito, muito legal. A gente não sabe se a gente vai fazer mais um dia com ele ou não. A gente ainda tá analisando, porque o nosso roteiro era Encantada amanhã. Porém, como tem chovido, o fluxo do rio tá muito grande, Encantada, com muito, muito cheio do jeito que tá, não dá muito pra fazer. Só até que dá pra fazer, mas é bem mais dificultoso. Então, assim, não tô muito afim, por questão de equipamento, porque igual ele falou, tem um pedaço lá que tem que passar nado no peito. Pra gente isso não seria problema se a gente não tivesse indo pra produzir conteúdo. Não dá pra me largar drone pra trás e... Enfim, resolvemos, acho que não vamos fazer. Acho que ainda vou dar uma analisada, uma mexida no roteiro, né? Que é o que eu falei com vocês. Meu roteiro já veio pronto, mas vou dar uma mexidinha. E vocês vão ficar sabendo ainda nesse vídeo aí o que rolou. E eu conto pra vocês, não sei se vou fazer mais um guiamento com ele, mas de toda forma, tá aqui, Sidney. E o nome assim não, o apelido dele, vulgo Tarzan. Por aí vocês já imaginam, gente, uma coisa eu digo. Se tem aviso, tem história. O apelido dele não é Tarzan à toa. Jamais será um apelido, jamais será à toa. Então, ó, vou deixar o contato dele aqui na descrição. E assistam o vídeo do Herculano pra vocês verem que o cara é fera. Vem cá, Tãozinho, vem. Dá um tchauzinho, Tarzan. Ó, olha pra vocês verem, já só tem um facão nas costas dele. Somente. O cara é fera. Já indico. Vindo fazer aqui pros lados de Taeté, Colônia, Herculano, Encantado. Como é que é o nome das outras? Roncadeira, Bom Jardim, Roncadeira, Invernada. Bom Jardim, Invernada. Tem passeio por baixo e por cima de várias delas. Tem passeio que vai vários dias também, os trekking que acampa lá. Tem um que você entra na Herculano e sai na Encantada. Encantada por cima e por baixo. Pronto. Faz tudo. O homem é fera. O homem é fera, entendeu? Boa noite. Nossa jantinha, ó. O William pediu um omelete. Olha o omeletão que ela fez. Franguinho com batata. Delícia, bora papar. Ó, e vou mostrar pra vocês. Pousada Pôr do Sol, onde foi que a gente ficou. Da Nenicinha, a dona da pousada. Um amorzinho. Delícia o lugar. Cafezinho de hoje, ovos. E muitas frutinhas daqui da horta da pousada. Rapaz. Bom, mostrei a pousada aí pra vocês, né? E por que que eu tô indicando pousada pra vocês?
Não sou muito de fazer isso porque eu acho isso muito pessoal. Mas essas duas, essa do pôr do sol e a que a gente vai ficar lá em Biguara, eu vou indicar para vocês porque são pousadas próximas às atrações. Igual essa pousada aqui é em Itaité, mas é distrito de Itaité que chama Colônia, que é muito pertinho, tanto da Encantada quanto da Herculano. Então, a gente resolveu ficar aqui. Porém, eu não vou fazer a Encantada. Tô muito triste com isso. Estava no meu roteiro. Hoje era dia da gente fazer a Encantada. Mas a gente não vai fazer porque o fluxo do rio tá alto. Na Herculano mesmo. Vocês viram um pouquinho das imagens aí na semana que vem. Vai ter vídeo completo de lá. Mas estava muito cheio. Então, assim, a gente precisou adiar. Não vai ter como fazer a Encantada, porque tem um pedaço lá que você precisa passar nado com equipamentos, enfim, acho que eu já falei sobre isso. Mas a gente não vai fazer, vamos adiar. Não sei se tem como a gente voltar, se vai dar para adaptar o roteiro. Vou mostrando tudo para vocês nesse vídeo. Mas aí a gente resolveu fazer o nosso terceiro dia, que seria o Poço Encantado, o Poço Azul e o Olhos d'Água. Então a gente está a caminho do Poço Encantado. Vamos fazer esse dia hoje e a gente escolheu fazer também por conta do tempo. O nosso guia de ontem, o Tarzan, falou pra gente que aqui não funciona muito bem a previsão do tempo, tá? Que às vezes marca que vai chover e não chove, às vezes marca que não vai chover e chove. Porém, ontem a previsão do tempo bateu. Tava dando que ia dar sol o dia inteiro. Na verdade, tava dando que ia amanhecer nublado e que ia dar sol o restante do dia. E assim foi. E hoje tava dando que ia dar sol o dia inteiro. E pelo menos até agora já tá batendo. Porque já são 9 horas da manhã. E tá batendo porque já amanheceu com sol. Então, vamos ver se a gente vai conseguir fazer Poço Azul. Da nossa pousada até o Poço Encantado dá aproximadamente 50 minutos e de Itaité até lá é totalmente asfaltado. Esse raio de sol ele só entra aqui no poço do mês de abril e vai até setembro. Junho e julho são os melhores meses. Esse raio ele entra no poço 9h30 da manhã e sai às 2 da tarde. Poço Encantado concluído com sucesso. Estamos a caminho do Poço Azul. E aguardem os próximos vídeos aí para vocês verem. Vou deixar vocês só com um gostinho, umas imagens para vocês verem como que é incrível. Mas não descreve, tá, gente? Eu vi muita coisa antes de vir para cá e me surpreendi muito, tá? Tô extremamente surpresa. Achei incrível. E ó, a estrada para chegar até aqui é totalmente asfalto, tá? Se você falar assim, vou só pro Poço Encantado, é totalmente asfalto, não pega estrada de chão nenhum. Vou contar do Poço Azul, vamos ver. Do Poço Encantado para o Poço Azul são aproximadamente 50 minutos de estrada, boa parte dela de terra, mas transitável para qualquer carro. O problema foi o percalço que passamos logo na chegada, que já eu conto. E as borboletas de novo, olha que lindo. Gente, aqui tem muito, cara, e em vários lugares a gente passa, elas sobem, olha. Que bacana. Ó, e a gente vai de barquinho. Tem a balsa que atravessa carro. Porém, só compensa atravessar o carro na balsa se a gente fosse seguir para Lençóis, o que não é o nosso caso. A gente vai para Mucugê. Então, a gente deixou o carro ali em cima, não dá pra ver. E vamos atravessar de barquinho. É R$10 por pessoa a ida e a volta. Ó, e aí a gente sai do barquinho e sobe aqui, tem a plaquinha. E aí o barqueiro falou com a gente que a gente pode dar a volta, caso não queira subir na vala, que aqui tá bem ruinzinho, ó. Mas vai mesmo. Bora lá. A gente veio de chinelo, né, porque pra entrar na água, nossa, tá bem ruim mesmo. Mas com cuidado dá pra ir. Tem que tomar uma duchinha antes de começar.
Saímos do Poço Encantado, fomos pro Poço Azul e já passamos um perrengue no caminho. Baixei o mapa online, porque aqui o sinal de internet é péssimo. E aí a gente colocou no GPS. Faltando 4 quilômetros para chegar, tinha uma placa escrito Poço Azul e Balsa. Beleza. Falei, uai, vou seguir o GPS para ver o que que dá. Pouquinho pra frente, demos de testa com um rio, com uma ponte encostada no canto. Aí eu falei, pronto, agora lascou. Mas aí, como a gente tinha visto a placa antes, falei, é pela placa, a gente provavelmente deve ter que pegar a balsa. Aí voltamos, pedimos informações e descobrimos que sim, tem que atravessar, ou de balsa ou de barquinho. De balsa, se você tiver a caminho de Lençóis, que por ali é mais perto, você atravessa o rio de balsa com carro, né? Atravessa o rio e vai para Lençóis. Agora, se não, você atravessa de barquinho, faz Poço Azul e volta, que foi o que a gente fez. Atravessamos de barquinho, fizemos o Poço Azul e voltamos de barquinho pro nosso carro, porque é logo ali na entradinha. Ali mesmo a gente já almoçou, comida bem gostosa, bem servida. Almoçamos, fizemos o Poço Azul. Deixar um pouquinho gostinho das imagens aí pra vocês, mas o vídeo completo vai estar no canal nas próximas semanas. E aí a gente iria fazer Olhos d'Água hoje também, que era um passeio que eu tava muito afim de fazer. Porém, Olhos d'Água tá fechado, porque com a chuva dos últimos dias sujou muita água, porque lá é como se fosse uma lagoa. E aí, como tem chovido muito, sujou a água, não tá funcionando, porque a água ela é bem cristalina, cheia de peixinhos, é bem bonito, mas não deu pra gente fazer. Então, estamos partindo para Ibicoara. Eu tinha falado com vocês que a gente ia pra Mucuji, não é mesmo? Pois é, mudamos todo o nosso roteiro, por quê? A nossa prioridade aqui da Chapada era a fumacinha, desde o princípio. Né, assim, na lista dos tops, a fumacinha era a nossa prioridade. E aí, tá marcando chuva pro resto da semana. Só hoje e amanhã, que digamos assim, é só. Aí, como não deu pra fazer, eu acho que foi proposital. É o que eu sempre digo pra vocês, né, gente? Deus sabe de todas as coisas e Deus organiza todas as coisas. Não deu pra gente fazer a Encantada, que era o que a gente queria fazer. A gente acabou adiantando o roteiro pra gente pegar o dia limpo, claro, no Poço Encantado e no Poço Azul. Deu super certo. E aí, quando eu tava olhando semana passada, a partir de terça-feira, que é amanhã, em Ibicoara, iria dar chuva. Porém, amanhã tá dando sol. Sol entre nuvens, mas sol. Só vai chover a partir de quarta-feira. E aí me veio uma ideia. Eu falei, gente, vamos descer pra Ibicoara, que vai ser melhor. A gente já faz a fumacinha amanhã. Porque por mais que chova na quarta-feira pra gente fazer buracão, que também é um desejo muito grande, a trilha do buracão é menor, é menos difícil do que a da fumacinha. Então, se tudo der errado, pode até chover no buracão, a gente vai conseguir fazer. Fumacinha já é mais complicado. Então resolvemos, vamos descer para Ibicoara, conseguir ajeitar tanto na pousada quanto com o guia, graças a Deus. E aí vou passando as indicações dos guias e da pousada para vocês. Consegui reorganizar tudo. E aí vamos descer direto para Ibicoara agora, que tem fumacinha amanhã. Ai, tô ansiosa. Andamos por aproximadamente 1 hora e passamos em frente a uma parada obrigatória aqui na Chapada e já aproveitamos para fazer o nosso registro. Ó, e no caminho para Ibicoara, passamos na porta da Sempre Viva, que era o que a gente já queria fazer. Então, já vamos fazer. Isso vai ser um bônus desse vídeo, tá? Porque eu não vou fazer um vídeo só sobre aqui. Então, privilégio aí. Ai, que lindo! Não sei se pode pôr a mão. Que legal. Guys, não dava nada pelas cachoeiras. Mas, já viu, né? Cabelo molhado. Tive que entrar e já quero voltar. Vou ter que fazer um vídeo sobre aqui. Ainda não sei se eu vou colocar ele. Pode pegar aí na bunda.
Ainda não sei se vou colocar ele junto com o roteiro de hoje ou se a gente vai voltar. Porque a gente meio que tá com um dia de folga agora, já que não teve como fazer Encantado e vai ficar complicado voltar. A gente tem um dia de folga e eu acho que nesse dia que a gente estiver subindo, vamos ter que voltar aqui, porque a gente ficou encantado. Eu já tinha visto um pouco sobre o projeto, queria passar aqui, mas para poder ver a flor. Eu não sabia que tinha cachoeira aqui e é muito gostosa, deliciosa. Só que a gente já chegou aqui 4h30 e fecha 5h30. E a cachoeira, eu não vou pôr o nome aqui que eu não vou colocar o nome aqui, porque você sabe que eu com o nome sou péssima. Ela precisa andar 1,5 km. Com 1,5 km a gente conseguiria ir e voltar tranquilamente? Conseguiria. Mas a gente ia precisar até calçar o tênis, até subir, a gente não ia poder aproveitar o lugar. Aí a gente foi só na pertinha aqui, 300 metros. Vou botar umas imagens aí pra vocês verem. Delicioso o lugar, a gente amou. Depois de um mergulho revigorante, pegamos mais 2 horas de estrada até no Brejão, que é o distrito de Bicoara, onde fica a pousada que vamos ficar as nossas próximas 2 noites. E a nossa jantinha de hoje, o William já tá batendo a boia ali, que ele tá com fome. Carninha. E ele ainda pediu pra fazer um omeletinho, que eu amei. Aqui, ó, tô bebendo aguinha. Olha o que tem aqui, gente. Quem é mineiro vai me entender. Eu amo filtro de barro. Chegamos em Bicoara ontem, mortos de cansados, jantamos, igual eu mostrei pra vocês aí, uma janta deliciosa. E fomos dormir porque são 6 da manhã, estamos saindo pra fazer fumacinha, na verdade estamos indo tomar um café. Eu ainda vou mostrar pra vocês, vou indicar essa pousada onde a gente tá, porque essa superou as expectativas. E a pousada é um chalezinho. Chalezinho é um pouquinho. São 500 metros, tá? Falou, né? São 500 metros de onde é o restaurante, onde a gente janta e toma o café. Bem, bem gostoso. Então, assim, bora, que ansiosa, que hoje é fumacinha. Nosso café da manhã. Delicioso. Tem pão de queijo. Gente, eu fiquei tão deslumbrada com o pão de queijo que eu não via tapioca. Eu amo tapioca. Nossa, eu amo. E essa aqui parece que tá do jeitinho que eu gosto, molinha. Ai, delícia. Fumacinha concluída com sucesso. Que trilha difícil, mas maravilhosa. Deixei vocês aí só com um gostinho. Aguardem o vídeo oficial da fumacinha, que vocês vão ver a fumacinha de um jeito que vocês nunca viram. E eu tô aqui com o meu guia maravilhoso que proporcionou esse passeio incrível pra gente, o Wendel. O Instagram dele é o Chapada Diamantina Oficial. O bichinho é grande lá, hein? Vai lá se seguir, vocês verem que é. E hoje tem vídeo. E hoje tem vídeo. Ele diz ele que vai postar eu chorando, gente. Passa vergonha, misericórdia. Chorei sim. Ele falou que vai postar eu chorando. Passar vergonha. Vai lá no Instagram pra vocês verem a vergonha que eu passei.
Jantarzinho de hoje, depois de uma trilha pesada. E vende refrigerante também. O William pediu um guaraná. Bora comer. Cafezinho de hoje, gente. Fez até misto quente. Olha que delícia. Estamos exaustos depois da fumacinha. Um cafezão desse é para ajudar com toda certeza. E, gente, faz muita diferença se você hospedar perto dos atrativos. Porque a gente está a 15 minutos da fumacinha e 10 minutos do buracão. É muito pertinho. Então, assim, faz toda a diferença. De Bicoara para cá é no mínimo 40 minutos. No mínimo, dependendo de onde você for ficar, porque tem algumas hospedagens que é um pouquinho no sentido para cá, na Estrada das Cachoeiras. Mas é no mínimo 40 minutos. E é muito ruim você pegar 40 minutos de estrada para poder vir para cá de manhã, fazer uma trilha longa e ainda ter que pegar 40 minutos de estrada de volta. Então, se hospedar aqui é ótimo. Já tem todas as refeições, são lugares gostosos de ficar tranquilo, são pessoas muito receptivas. Então, assim, faz muita diferença. Por isso que eu recomendei para vocês, tanto lá de Colônia daqui, porque o ideal é que você fique perto. Faz diferença. Bora de cafezinho. E outra coisa que ganhou o coração do William, ó, suquinho natural. Ontem era de manga e hoje é de morango. Morango aqui na Chapada é muito comum, né? A gente ama o suquinho natural. Tá feliz, meu amor? Difícil achar um pão de queijo gostoso igual esse, meninas, viu? Pelo menos assim, no meu paladar, muito gostoso esse pão de queijo. E cafezão. E o jantar também extremamente bem servido. Uma coisa que eu preciso falar com vocês a gente se hospedou com ela. Porém, aqui é um restaurante. Caso você queira se hospedar em outro lugar, aqui próximo, ela faz as refeições à parte, assim, gente, comida muito bem servida. Um jantarzão, já mostrei pra vocês já viram, gente, a gente nunca conseguiu comer. A gente jantou 2 dias, não conseguiu comer, a comida toda sobrou, é muita comida. E o cafezão muito bem servido. Assim, pra quem tá só em trilha, vivendo de lanchinho, é excelente, é super necessário. Então, assim, quiser se hospedar aqui com ela, chalé é delicioso, mas se tiver outro lugar que você queira se hospedar, você pode marcar com ela de vir aqui só fazer as refeições, que vale muito a pena. Comida muito gostosa. Ó, e a questão que fez a gente mudar isso tudo, realmente a previsão do tempo não errou, ó. O tempo tá limpando agora, mas já são 8h40. A gente se deu o direito de dormir um pouquinho mais hoje. Também porque a trilha do buracão é mais tranquila. Mas choveu bastante durante a noite. Então, pra fazer a fumacinha hoje com a trilha molhada, era complicado. Por mais que não esteja chovendo agora, e realmente não tá marcando chuva, só nublado. Mas assim, ó, aqui tem umas nuvens bem fechadas. Só pro lado de cá que o tempo tá querendo abrir. Mas como choveu à noite, sim, a trilha teria ficado mais complicada. Então, assim, graças a Deus, a gente conseguiu descer ontem e fazer ontem, que ainda tava seco. E pro buracão já é o contrário, né? Acho que com mais água ficaria legal. Vamos ver. Portalzinho do buracão, finalizada a trilha com sucesso. 3h10, tá cedo ainda. Essa trilha é mamata, trilhinha Nutella. Pra quem faz fumacinha, isso aqui, ó, fichinha. E aí, vou indicar pra vocês meu guia de hoje, Genival. Recebi excelentes indicações dele, inclusive me falaram que ele é o melhor guia de Bicoara, tá? Então, assim, eu só dei sorte com o guia, graças a Deus. E ele é bom, pode confiar que esse cara é bom. É antigo, conhece, é nativo mesmo, nascido, criado, diz ele, nasceu aqui dentro do Parque do Buracão, né não? Isso, Vem cá desde a barriga da mamãe. exatamente. É isso aí, Pode ó. vir que você não vai se arrepender, viu? Venha pra Chapada. É isso, venha pra Chapada. Saindo do buracão, pegamos 45 minutos de estrada, sentido a nossa pousada que fica dentro de Ibicoara. Essa a gente só passa uma noite. Quinto dia na Chapada.
Agora mesmo eu já esqueci, hein? Já perdi as contas. E a gente se hospedou num lugar muito gostoso aqui em Bicoara. Tem uma cachoeirinha no fundo. A gente dormiu com esse som. Maravilhoso. O dia acordou chuvoso. São 11 da manhã. E agora que tá querendo limpar. Tomara que limpe pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa hoje. E o dono falou que aqui é gostoso de nadar. Só que como tá friozinho, porque esfriou mesmo, não vai rolar. Mas vamos ver, eu tô com vontade de passar na Sempre Viva de novo. Porque hoje ficou um dia de folga, né? E aí, como a gente tá indo pra Mucugê, com vontade de passar na Sempre Viva à tarde. Mas vamos ver como é que vai ser, se não vai chover, se o tempo vai firmar. Não sei se vai ser pra entrar não, viu, galera? Porque quando a gente saiu de lá segunda-feira, a gente queria ir pra poder aproveitar as cachoeiras e tal. Mas eu acho que não vai rolar não, porque tá frio. Mas vamos ver. Guys, paramos aqui na Fazenda Canjerana, que tem café e morango. Eu já tinha ouvido falar nesse lugar, fiquei interessada em vir, mas eu não sabia se eu ia conseguir chegar. Mas até que tem no Google Maps, a gente conseguiu achar, beleza. E aí, como a gente tava livre, passamos aqui pra poder ver. Cara, é uma plantação de morango linda, 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 linda. E dá pra visitar o café também. Porém, é só com o dono da fazenda e hoje ele não tá aqui, demos esse azar. Mas você pode, é R$15 a degustação, você pode vir na plantação e comer à vontade, ou então você pode colher e levar, e aí você não paga a degustação, você paga só o morango. Mas assim, gente, eu tô no paraíso, né? Quem não sabe, morango é minha fruta preferida, e assim, olha que lindo. Olha, tá dando flor, olha que coisa mais fofa. Tá dando flor, e aí você pega e olha ali. Meu paraíso, gente. Minha fruta preferida. Cara, que lindo. Tem muito morango. Agora, olha aqui o tanto de morango que a gente colheu. Cada um mais lindo que o outro, gente. Os morangos vermelhinhos, olha isso. Ah, nem. Ao natural. E olha ali quem tá comendo morango, gente. A pessoa que não come fruta. Tá se esbaldando no morango. Depois da parada obrigatória no morango, continuamos seguindo nosso percurso até Mucugê. Chegando em Mucugê, fizemos outra parada obrigatória, que é no cemitério gótico bizantino. Ele fica bem na entradinha da cidade, é muito fácil de encontrar e vale a visita. E é todo feito no meio das pedras, olha. Bem preservado o lugar. Bem legal. Eles pintam até a pedra, a lápide, né? Pra ficar toda padronizada, branquinha. Depois do morango, paramos em Mucugê para poder almoçar, fizemos check-in na nossa pousada e voltamos no Sempre Viva, porque a gente gostou bastante. Embora não tenha sol, tá ventando um pouquinho gelado, a gente gostou, é pertinho, achou que compensava voltar, e aí a gente fez a Cachoeira do Tiburtino e vamos voltar lá num pedacinho que eu já tinha mostrado para vocês segunda-feira. Pra poder... Vamos ver se a gente entra lá. Aqui a gente não quis. Mas lá a gente gostou bastante. E aí, o que eu tenho pra falar pra vocês é que tem que pesquisar onde vai comer com antecedência. Eu, na real, não pesquisei porque a gente não ia ter tempo de almoçar por aqui. Porque nossa ideia era... Hoje ela tá em trilha, né?
como acabamos ficando de folga, a gente acabou almoçando por aqui. E eu fiquei bem assustada com o preço de alimentação aqui. A cidade parece, sei lá, me lembrou um pouco Ouro Preto, pintada, sei lá, talvez Tiradentes. Que é bem coloridinha a cidade. Mas assim, uma alimentação bem alta. Pelo menos onde a gente foi almoçar, que foi a mulher da pousada que indicou o lugar. Achei bem salgadinho o preço. Mas enfim, vamos ver à noite. Mais um dia na Chapada, nosso 6º dia. Sei que uma hora eu vou errar. Mas ó, hoje ainda é sexta, então tô lembrando que é o 6º dia. Começamos no primeiro dia da semana. Estamos pegando estrada, sentido Pantanal Marimbos. E vocês viram que eu não tô indicando, né, as hospedagens que estamos ficando agora. Por quê? Tanto a noite que a gente passou dentro da cidade de Bicoara, quanto hoje em Mucugê, a gente fechou pelo Booking. Então, fica a critério aí de vocês, dá para analisar o que cabe no seu bolso, na sua vontade, né? Para quantas pessoas vai trazer junto com você, enfim. Então, como a gente fechou pelo Booking, eu prefiro nem não indicar, porque aí fica fácil de vocês analisarem. As outras duas é porque era necessário por ser longe. Mas, enfim, hoje pelo menos o dia tá mais firme, não tá chovendo igual ontem, tá mais tranquilo. Mas ainda tá um pouco nublado, mas já tô com esperança que assim, esse tempinho mais nublado tá ficando só até domingo. Então ainda teremos mais dias de sol aqui na Chapada. O passeio pelo Pantanal gira em torno de 1h30, com uma deliciosa e refrescante parada para banho, que é super necessário, principalmente se o sol estiver quente no dia do seu passeio. Eu não agendei previamente, por ser uma sexta-feira não achei tanta necessidade, mas eu aconselho muito que seja feito o agendamento do passeio se você vier num fim de semana ou um feriado, porque pode ser que seja cheio e você não consiga fazer. E eu aconselho muito protetor solar, porque é totalmente exposto, e repelente, que os bichos ali quase carregam a gente. Saímos do Pantanal Marimbos, tentamos vir fazer as cachoeiras do Rio Roncador, as piscinas naturais. O problema é que, infelizmente, não deu muito certo, não. É quase em frente, período de chuva é quase em frente a entrada da fazenda, do Pantanal. Pouca coisa mesmo, quase em frente. A gente entra e aí o cara falou, vocês têm que andar 3 quilômetros, vocês vão atravessar um rio, depois vocês vão andar mais 7 quilômetros. Beleza. A gente atravessou um pedacinho ali que a gente achou que era um rio, mas aparentemente não, era só uma parte alagada. Chegamos no rio de verdade, o rio tá cheio. Não quisemos arriscar passar, porque a gente não sabe, né? Vai que pode não dar certo. Mas, enfim, vou deixar esse pedacinho aí, que eu vou mostrar no vídeo completo do Pantanal, pra vocês verem depois. Mas bora seguir pra Lençóis, ver se a gente faz alguma coisa no meio do caminho. Até que enfim, internet, amém, Senhor. Primeiro lugar que a gente passa, que tem a área da Vivo. Chegamos em Lençóis, mas só deixamos nossas coisas na pousada e já estamos saindo. Vamos tentar fazer o Poço do Diabo, que é bem tranquilo a trilha, dá pra fazer, porque ainda tá cedo. E assim, como o tempo abriu, tá um solzão, tá fazendo calor, a gente quer tentar aproveitar, porque assim, a gente não sabe se vai chover, né? Novamente. Então, estamos a caminho de lá e vamos ver se vai dar certo. Como não tivemos coragem de nos aventurar dando um mergulho no Poço do Diabo, resolvemos dar uma passadinha no Morro do Painás, que fica ali pertinho, pois eu queria fazer algumas fotos no meio da estrada. Conseguimos ir no Poço do Diabo e viemos no Painácio. Agora estamos na missão de tirar foto no meio da BR, porque a Jéssica quer a foto no meio da BR. Não vai dar certo. Mas nós não vamos subir aqui hoje não, vai ficar para semana que vem.
7º dia da Chapada, estamos em Lençóis e viemos fazer o Parque da Muritiba. Vamos que eu vou mostrar só um pouquinho para vocês. Para fazer somente a primeira parte do Parque Muritiba, não é necessária a contratação de um guia. Mas se você, assim como nós, quiser conhecer todos os atrativos, aí a contratação de um guia é obrigatório. Saindo da Muritiba agora, demoramos mais ou menos umas 5h30 para fazer. Dá para fazer aqui, conjugar com outro lugar, caso faça cedo. Gente, porque começou tarde, começamos já era 10 e pouquinho da manhã, porque tava chovendo, né? Então, a gente preferiu vir um pouco mais tarde. Mas dá pra fazer aqui pela manhã e outro lugar à tarde, ou vice-versa. Mas assim, eu acho que se o dia estiver bonito, não compensa, tá? É melhor fazer aqui, aproveitar o dia inteiro aqui, porque tem muito poço pra banho, muito lugar gostoso pra nadar. A gente não nadou, não aproveitou muito, porque tá frio, né? A gente espera, pelo menos a previsão tá marcando que vai dar uma esquentadinha aí nos próximos dias, pra gente acabar de aproveitar e partir o Capão. É claro que o cartão postal da Chapada não poderia ficar de fora do nosso roteiro. Então pegamos 1 hora de estrada sentido Vale do Capão para dormir lá, porque amanhã vamos fazer fumaça. Hoje estamos fazendo uma loucura. Ó, tá neblinando. Não chega a ser chuva não, mas tá neblinando bastante desde a hora que a gente acordou. Mas tá na chuva para molhar, né? A gente não podia deixar de fazer o cartão postal da Chapada. Então a gente tá indo, são 10h30 da manhã. A gente acordou, ficou tudo bem que o café da nossa pousada começava a servir 8 horas da manhã. E a gente não gosta de sair pra trilha sem café. Porque assim, é um reforço, né, gente? É a refeição mais importante do dia. Bom dia! Obrigada! É a refeição mais importante do dia e a gente preza por ela, né? Então a gente tomou um café tranquilamente, porque dá uma visão linda da pousada. Vou filmar no café amanhã e deixo aqui depois. Dá uma visão linda da serra. E aí a gente aproveitou o café e agora falou, não, já tá ficando tarde, vamos assim mesmo. Tem bastante carro parado aqui. Parece que tem bastante gente encarando. Passou 2 rapazes por nós enquanto a gente tava parando o carro, indo pra lá também. Então, é isso. Vamos encarar e vamos ver o que vai dar. E claro que a gente não ia terminar nossas trilhas, né? Que a gente ainda tem mais coisa na Chapada para fazer, mas não temos mais trilhas, assim. Claro que a gente não ia terminar nossas trilhas sem história para contar. Nos perdemos na Cachoeira da Fumaça. Mas essa história eu só vou contar para vocês no vídeo completo. Então aguardem. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder. E se tem gostado, deixa um joinha que me ajuda, me incentiva. E depois você me conta se serviu de alguma coisa. As minhas dicas, todo o roteiro que eu tô passando para vocês. Se valer de alguma coisa, deixa um comentário aí pra gente saber. Começando o nosso 9º dia, quase 10º, né? Porque a gente chegou à noite no sábado, mas enfim, 9º dia de roteiro aqui na Chapada. A gente tá saindo do Vale do Capão e estamos indo sentido a Iraquara. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês sobre o nosso roteiro de Muritiba em Lençóis. Eu havia colocado no roteiro fazer Muritiba e Ribeirão do Meio, porque dá para conjugar os dois. Porém, como a gente saiu muito tarde para fazer Muritiba e também ficamos muito tempo lá fazendo hora e tal, não rolava mais. E como o dia também estava fechado, a gente animou não ir, porque a gente não ia nadar, aproveitar, enfim. Mas dá para conjugar, tá? Fazer o Ribeirão do Meio. O Ribeirão do Meio não precisa de guia, consegue fazer sozinho, tem uma trilhazinha para poder chegar. Mas aparentemente, pelo que eu pesquisei, é bem tranquilo, dá para conjugar os dois. A gente não conjugou, por isso que eu já falei.
E hoje a gente ainda vai ver como que a gente vai fazer para poder fazer tudo que a gente queria, porque são 4 pontos hoje que eu coloquei no roteiro. A Gruta da Fumaça não é muito conhecida, muito famosa por aqui, mas é um espetáculo e é a que a gente vai fazer com certeza, estamos a caminho dela. A Gruta da Lapa Doce, que a gente não sabe ainda se vai fazer por questão de tempo, porque o nosso terceiro atrativo é a Pratinha, que assim, também muito requisitado por aqui, a gente tá com muita vontade de fazer. E saindo da Pratinha, a gente vai subir o Morro do Pai Inácio, porque aquele dia que a gente esteve lá, a gente só fez os vídeos ali por baixo. E a entrada no Morro do Pai Inácio é até 5 horas da tarde. Então a gente precisa conseguir fazer isso tudo antes. Então vai depender do tempo que demorar a nossa visita na Fumaça, se a gente vai ou não fazer a visita na Lapa Doce, para aí então ir para Pratinha. Se ficar muito apertado, não vamos fazer, vamos só fazer a Fumaça e direto para Pratinha, para não perder o horário de subida do Pai Inácio. Mas vou mostrar para vocês como é que vai ser. E tá chovendo, embora não estava marcando chuva, pelo menos lá para Iraquara. Aqui no Capão tá chovendo e a estrada já tá totalmente asfaltada. Ainda não tá com sinalização adequada e tal, porque ainda tá em obra. Mas ela já tá asfaltada, então assim, já melhorou bastante. Porque antes da gente vir pra cá, a gente tava olhando pelo GPS, ainda tá dando, né, na verdade, no GPS que aqui é estrada de terra, de chão. Então, como já tá asfaltado, já melhorou bastante o trânsito por aqui. Mas dentro das cidades é aquilo que eu falei com vocês, as ruas estreitinhas, tanto aqui quanto Mucugê, quanto Lençóis, é péssimo de rua para poder andar, que é tudo bem estreitinho. São preservados. E ainda tem essa questão, a gente não pegou nenhum lugar cheio. Inclusive a gente estava até falando sobre isso agora no café, que aqui fora de temporada, igual hoje, por exemplo, a gente teve a Infeliz. Assim, não estava ruim, mas ontem a gente ficou 2 noites na mesma pousada e ontem, domingo, o café da manhã estava excepcional, porque tinha muita gente na pousada. Muita gente, assim, devia ter mais umas 10 pessoas com a gente, né? Algo próximo disso. E o café estava excepcional. E hoje o café, assim, em comparação a ontem, decepcionou. E o café foi servido até na nossa própria mesa, não estava na bancada de café e tal. E bem menos variedade, bem menos coisa que ontem. Como eu disse, não estava ruim. Só que assim, para quem teve o café de ontem e aí ter o café hoje, decepcionou um pouco. E a gente teve um pouquinho de dificuldade para poder encontrar restaurante ontem para comer. No sábado a gente saiu, a cidade estava bem vazia. Eu acho que porque tá tendo festa em Mucugê esse fim de semana. Então imagino que muita gente tenha ido para lá, ou não sei. A cidade estava bem vazia. A gente sentou num bistrô para poder comer. Comemos, muito gostosa a comida. Só tinha a gente e 8h20 o cara fechou as portas. A gente ainda tava lá, a gente comeu, não tivemos problema quanto a isso. Mas assim, fechou, simplesmente. E ontem à noite a gente passou lá, era umas 7h30, né, amor? Tava fechado também. E vários outros restaurantes também estavam fechados ontem. E aí a gente tava comentando no café. E talvez, vindo pra cá, por exemplo, numa segunda-feira, pode ser que a pessoa passe um pouquinho de dificuldade para poder encontrar comida, entendeu? Restaurante aberto, porque ontem mesmo já foi um pouquinho complicado de achar restaurante aberto. Mas assim, até que achamos comida gostosa. Enfim, tem que dar uma analisada nisso aí. Por quê? A gente olhou no Google, Instagram e tal, e tava dando que o restaurante, principalmente o que o William queria comer ontem, tava dando que tava aberto, mas não tava. Na hora que a gente chegou lá, tava fechado. Então, às vezes o horário de funcionamento deles, o que tá dizendo na internet, pode não ser que vá acontecer, principalmente por conta desse bistrô mesmo, que tava dando que funcionava até 10 horas, e o cara fechou mais cedo, provavelmente porque não tava dando movimento. Então, a gente não sabe. E eu imagino também que a cidade vazia pode ser ruim, mas a cidade cheia também, porque não tem lugar para parar.
não tem lugar para parar carro aqui, é muito ruim. Eu não vi a respeito das pousadas que são bem no centrinho, bem próximo aos restaurantes, se elas têm estacionamento. Em Lençóis eu não encontrei. Mas aqui, tudo bem que a nossa pousada ficou, assim, uns 500 metros mais ou menos do centro, né? Mas tinha estacionamento, sabe? Que como as estradas aqui são todas estrada de terra, pelo menos aqui no Capão, né? A gente ia saindo da estrada e ia ficando mais lotes vagos e tal. E aí a nossa pousada tinha estacionamento. Mas eu não sei se as do centro teria, porque as do centro ficaria fácil de você, se tiver estacionamento, deixar o carro na pousada e sair andando a pé. Porque se você precisar sair de carro para parar aqui, é um caos. Porque tem rua que passa só um carro. Você tem que ficar de olho se não vem o outro lá na frente, vocês não topar no meio do caminho que não passa 2 carros. Então, é complicado pra poder parar aqui. Mas é isso. Parece muito. Você vai baixar mais. De joelho. Que bacana ali. Vira pra lá. Que massa. Parece aqueles biscoitinhos. Abaixa mais, vida. Ai, o morceguinho voando. Socorro. Ai, o morceguinho. Terminando o passeio na Gruta da Fumaça. E a gente parece que entrou na gruta e saiu num outro lugar. Porque o tempo mudou totalmente. Porque tava bem enfurruscado. E já limpou, o céu tá limpinho. Ótimo, né? Pra gente poder ir pra Pratinha. Não vamos fazer a Lapa Doce. Uma por questão de que lá é bem mais caro. E outra pra gente aproveitar, já que o tempo abriu. Vamos direto pra Pratinha. Estamos seguindo sentido a Pratinha. Pega um pouquinho de estrada de terra, mas aparentemente estrada boa. Daria tempo da gente fazer a Gruta da Lapa Doce. Se a gente tivesse chegado aqui cedo. Que a Gruta da Fumaça abre 8 horas da manhã. Então daria para fazer tranquilamente. Embora o nosso passeio demorou em torno de 1h30, porque a gente aproveitou bem o passeio. Daria para fazer a Lapa Doce e a Fumaça. Mas como a gente chegou aqui tarde, a gente chegou aqui já era em torno de 9h30. Por quê? Porque o café da manhã da pousada onde a gente ficou lá no Vale do Capão era a partir das 8 da manhã. Então, por mais que a gente 8 horas a gente estava tomando café, com as coisas no carro, pronto para sair, mas querendo ou não, já é um horário tarde. Então, se você ficar num hostel, alguma coisa assim, que não tenha café, ou a sua pousada seja mais cedo, porque nos outros lugares onde a gente ficou, o horário de café era 6h30, 7 horas. Só nessa lá no Capão, que realmente era mais tarde, não sei se é em todas, né? Porque a gente ficou as 2 noites na mesma pousada. Mas se o café for mais cedo, dá pra fazer as 2 tranquilamente, porque são 11h30 da manhã, quase meio-dia já. E dá pra fazer, entendeu? Daria pra fazer as 2 pela manhã e seguir a Pratinha à tarde pra aproveitar e depois pegar o Pai Inácio. Mas como a gente já chegou aqui tarde, a gente preferiu eliminar a Lapa Doce, tanto por pesquisas que a gente fez. A gente não, eu, né? O William ficou surpreendido com o lugar, que ele viu pouca coisa do roteiro, ele não sabia de muito lugar onde a gente ia. As pesquisas que eu fiz, eu gostei mais da Gruta da Fumaça. E acho Muito que rica. muito rica de beleza, muito mesmo. Não errei na escolha. Se fosse para realmente escolher entre as 2, ficaria com a Fumaça. Indico, se vocês precisarem escolher entre as 2, fica com a Fumaça. Também porque a Fumaça é mais barata do que a Lapa Doce. A Lapa Doce acabou tomando um pouquinho de fama, né, amor? Virando uma conjuntura muito comercial. Enfim, se for possível fazer as 2, façam as 2. A gente teria feito se fosse possível. Mas como não deu, vamos seguir fazendo a Pratinha. Que ainda bem o tempo tá aberto. Tava marcando que ia abrir, né? Mas a gente ficou meio receoso, porque pela manhã, na hora que a gente chegou na gruta, tava bem fechadinho. Tava dando uns raios de sol, mas assim, bem educado. E agora abriu. E aí vamos conseguir aproveitar, fazer a gruta lá na Pratinha com sol.
Chegando na Pratinha, fomos direto fazer a flutuação na Gruta da Pratinha. E como demorou bastante, saindo de lá já estava no horário do sol para visitação na Gruta Azul. Saindo de lá, fizemos stand-up e depois aproveitamos para nadar um pouco no rio. Vale muito o mergulho. Amamos a Pratinha, gente, como já era esperado. Porque a Pratinha é água clara, sabe? As águas daqui são limpas, tanto que a gente bebeu água em toda a cachoeira que a gente foi. Mas não é, ela é avermelhada, né? E a Pratinha tem água limpinha. Então, pra nadar, a gente gosta muito, muito. A gente... É melhor. Não sei explicar. A gente prefere onde a gente vê o fundo. É o tipo de lugar que encanta mais a gente do que com água escura. Mas, enfim. Estamos a caminho do Pai Inácio. Pode ser que a gente não consiga ir fazer Pai Inácio hoje. Embora a gente já tenha feito os vídeos aquele dia, que eu mostrei pra vocês. Pode ser que a gente não consiga, porque a gente encontrou com um guia que é da organização que ajuda a tomar conta do Pai Inácio, e ele comentou que ontem o Pai Inácio estava fechado porque tava muita neblina e tal. Pra quem viu, quem vai ver, né, o vídeo da Cachoeira da Fumaça, vai ver muita neblina por aqui. E aí ele não abriu ontem, e hoje pela manhã também não. Ele falou que passou lá pela manhã, tava fechado. E eu espero que tenham aberto à tarde, porque o tempo abriu, né? Tá bem bonito, acho que vai dar pôr do sol bem legal. Então a gente espera que a gente consiga chegar lá e subir. Vamos ver. Acabamos de chegar aqui no Pai Inácio. Um vento, um frio. E deu uma enfurrucada, mas parece que vai dar um pôr do sol legal. Aqueles que ficam nas nuvens laranjinha, sabe? Mas dando ou não dando, a gente já chegou. E vamos ver como é que é a subida aqui. A gente para bem no pé do morro, tá vendo? Sobe bastante de carro. O estacionamento é bem na porta. E o Google não dá, tá? Você tem que vir pela estrada. Quando você vê ele, você vem pela estrada à direita, prestando atenção onde que entra pra não dar errado. Sobre a entrada. Tem regime de meia entrada e precisa ser feito a compra pelo site. Mas eles disponibilizam a internet para poder fazer. Só aceita Pix. Mas se você quiser um pouquinho de agilidade, já façam a compra antes. Entrei no lugar errado, né? Que não. Já façam a compra antes para facilitar. Mas se não fizer igual a gente não tinha feito, fizemos a compra ali na hora, bem tranquilo. E a vista é bem bonita. E ó, bora subir. A visita no Morro do Pai Inácio é obrigatória e todo mundo costuma ir para contemplar o pôr do sol. É lindo, sim, mas se fosse para dar um conselho, eu diria para ir no meio do dia. A vista do vale é bem mais bonita quando se consegue ver com mais nitidez. Também porque tem outros lugares na Chapada que você consegue contemplar o pôr do sol, inclusive do estacionamento do Pai Inácio. Mas se o único momento que você puder ir for no pôr do sol, não se preocupe, você não irá se arrepender. Último dia de Chapada. E hoje a gente acordou bem animado. Pra quem não me segue no Instagram, não tem visto os nossos bons dias, vou deixar tudo no destaque da Chapada pra vocês. Mas quem já acompanha sabe que a gente acorda com animação. Tem que dançar bom dia. A gente tem esse costume de dançar bom dia em casa todos os dias, quando a gente acorda junto, porque a beleza ali viaja muito sozinho a trabalho, mas quando a gente tá junto, a gente tem esse costume de dançar bom dia. E aí, quando a gente tá viajando, a gente registra e posta tudo no Instagram. E o bom dia de hoje foi divertido. Bora lá, Cachoeira do Mosquito hoje. O roteiro hoje seria Cachoeira do Mosquito e Poço do Diabo, né? Porém, o Poço do Diabo a gente já fez no dia que a gente ficou de folga, sabe? Que a gente chegou em Lençóis no primeiro dia na semana passada. Mas no vídeo que eu vou fazer só sobre o roteiro específico do dia, eu vou colocar Lençóis e o Poço do Diabo, porque a gente gravou tudo naquele dia. Mas vou colocar no dia de hoje porque são os conjugados, né? Que dá pra fazer junto. E aí também dá pra fazer, caso você não queira fazer no dia da Pratinha, pra não ter que sair cedo da Pratinha, dá pra fazer Pai Inácio após o Poço do Diabo. Igual eu já mostrei isso pra vocês aqui nesse roteiro.
que foi o que a gente fez. No dia que a gente fez o Poço do Diabo, a gente foi no Pai Inácio. A gente não subiu, porque a gente queria fazer os vídeos e fotos embaixo. Mas dá pra fazer o roteiro de subir no Pai Inácio no dia de fazer o Poço do Diabo. E aí, com isso, a gente vai fazer Mosquito agora pela manhã e vai seguir rumo a Fortaleza, coisa que a gente ia fazer em Fortaleza, gente. Rumo a Salvador, que era o que a gente iria fazer amanhã. Então a gente vai ganhar mais um dia livre lá em Salvador. Ainda estamos vendo o que a gente vai fazer, se a gente vai turistar, se a gente vai para alguma praia, alguma coisa. Mas fiquem ligadinhos aí no canal, que seja lá o que for que a gente for fazer, vai ter vídeo aqui para vocês. Então é isso. Bora conhecer o Mosquito, que essa eu tava muito ansiosa, porque tem um vídeo muito legal que eu quero fazer lá. Eu espero que eu consiga fazer, porque o tempo tá um pouquinho enroscado. Embora hoje estava marcando já mais sol, desde semana passada eu tava analisando, hoje estava marcando sol. Porém, ontem à noite eu olhei e tava dando sol só na parte da tarde. E o problema é que a Cachoeira do Mosquito só pega sol na parte da manhã. Mas vamos. Boa parte do percurso até a Cachoeira do Mosquito é estrada de terra, mas é acessível a qualquer carro. E chegamos lá. Já chegamos aqui na onde começa a trilha. A taxa é paga 6 km acima. A gente anda uma estradinha de terra depois que paga nesses 6 km. Até chegar aqui. Tem o mirante um pouquinho para cima, não passamos, vamos passar na volta. E estamos descendo a trilha. Aparentemente ela é bem pavimentadinha. Tô indo até de chinelo, para ser sincera, que não tava a fim de calçar tênis, porque chegar lá embaixo para molhar o pé, ia ter que tirar o tênis, calçar meia. Tô meio cansada disso. Não trouxe sapatilha aquática para essa viagem. Trouxemos só tênis mesmo. Enfim, já estamos na beiradinha do rio aqui. Vamos ver como é que é. Ó, gente, muito Nutella essa trilha. Já tava esperando um trem ruim. Dá pra ir de chinelo tranquilamente, ó. Depois do mirantezinho ali que tava coberto. Tem uma luz clara no vale que parece o sol assim, querendo, sabe? Mas tudo bem. Ó, escadinha, gente. Escadinha de cimento. Depois de um tempinho admirando essa beleza da natureza, enfim o sol abriu e me arrisquei a chegar um pouquinho perto da queda. O William se aventurou bastante debaixo dela, mas esses vídeos vou deixar para vocês verem somente no vídeo especial sobre a Cachoeira do Mosquito. Saindo de lá, demos uma passadinha no mirante, que também acho que vale super a pena a visita, rende lindas fotos, principalmente se tiver com sol. E assim terminamos o nosso roteiro pela Chapada, pegando estrada de volta para Salvador. Agora vamos dar a nossa opinião, porque vou falar o que a gente pensa, e se o William quiser ele vai acrescentar alguma coisa. Ele não gosta muito de aparecer, ele é tímido. Mas vamos dar a nossa opinião do que achamos de cada roteiro. O Herculano, gostamos muito, acho que vale muito a visita, tanto na cheia quanto na seca. E acho que voltaríamos na seca. Principalmente ela na cheia deu um impacto, né? Muita água, muito legal, mas acaba que não dá pra gente filmar tanto, enfim. Mas a vista é linda e a gente tem vontade de ir pra lá na seca pra tentar, talvez aproveitar o poço, ir atrás dela, que dá fotos bonitas. Enfim, voltaríamos com ela seca. E também voltaríamos seca pra poder fazer Encantada, né, amor? Que a gente ficou bem chateado de não ter conseguido fazer. Porque realmente não tinha como. Poço Encantado e Poço Azul precisa realmente do sol. A gente viu uma amiga encontramos, fizemos amizade no caminho e indicamos ela de ir no Poço Azul. Ela foi sem sol, vimos as postagens dela, ele fica azul todo por inteiro, né? Diferente do que a gente pegou, que dava aquele feixe de luz. Fica bonito também, mas assim, não é tão impactante. Então, se você tiver maleabilidade no seu roteiro, ou conseguir, né, encaixar num dia de sol, fica melhor. A fumacinha, gente, é um espetáculo à parte. Eu não tenho palavras para descrever, eu chorei absurdamente. Chorei na hora que eu cheguei, chorei quando eu fiquei um tempão lá em cima da pedra sozinha, enquanto o guia foi buscar o William. Chorei muito. É impactante, é impressionante. Eu acho que vale muito a pena a visita, mas você tem que estar preparado para a trilha, porque não é fácil mesmo. Ela é muito difícil, é muito desgastante, desafiadora.
Mas vale a pena para quem tem disposição, quem tem vontade de ir. Só vai, porque é incrível. Também voltaria cheia, seca, do jeito que ela tiver, eu volto. Porque gostamos muito mesmo, é surpreendente. Qual foi o próximo? Porém, muito gelado. É verdade, muito gelada, gente, muito. Quando tava dando 20, né? Gente, muito gelada a água. O William ficou indignado na hora que ele pôs o braço na água e viu que era 20 graus. Eu falei, não pode ser só isso. Porque enquanto ele ficou lá com o braço com o relógio medir, a mão dele falou, cara, minha mão congelou. É muito gelada a água, muito gelada. Eu acho que eu não senti mais frio lá, porque eu tava muito emocionada. Como eu fui subir na pedra, minha adrenalina subiu absurdamente. Então, eu acho que por esse ponto eu não senti mais frio, porque vocês já sabem que eu sou muito frienta, quem já viu mais vídeo meu aí sabe que eu sou frienta, então passo perrengue, mas vale a visita mesmo se você não conseguir entrar no poço, vale a visita. Até porque a gente tomou banho dela, né, irmão? Porque o molho tava molhando bastante a brisa, né? A fumacinha que vinha dela molhou a gente, foi muito gostoso. A próxima foi o buracão. A gente entrou na água, a água tava mais gostosa, né? Deu pra poder fazer, mas também tava com fluxo muito alto. O buracão eu também quero voltar nele com menos água, porque a gente ainda pegou o rio subindo no meio do caminho. Vocês vão ver no vídeo depois do roteiro do buracão, né? Que eu vou fazer um por um. A gente pegou o rio subindo ainda, mas assim, até que por beleza, ela cheia é muito legal. Agora, para você aproveitar, o ideal realmente seria que não tivesse chovendo, né? Que ela tivesse um pouco mais seca, com sol, enfim. Queremos voltar, zero problemas quanto a ela, né, amor? E assim, trilha macia. Quem faz fumacinha faz qualquer coisa, mas a trilha do buracão acho que foi a mais fácil que eu já fiz na vida, que macia, tá? No dia seguinte fizemos o morango, como vocês viram aí, e a Sempre Viva. A Sempre Viva a gente já tinha passado na segunda-feira, voltando do Poço Azul, Sindito e Biquara. Adoramos e falamos, vamos voltar, porque é muito gostoso. A gente não conseguiu fazer as duas cachoeiras. E embora no dia que a gente foi, tava um dia mais friozinho, com pouco sol, a gente acabou não entrando, mas eu acho que é um lugar que vale super a visita. Não tem a taxa de acesso cara, e é um lugar bem gostoso. Fora que assim, é interessante conhecer sobre a Sempre Viva, a gente adorou. No dia seguinte fomos fazer Pantanal Marimbus, que já estava programado, né? E a gente voltou à programação normal. Fizemos o Pantanal Marimbus pela manhã e queríamos tentar fazer as piscinas do Rio Roncador. Vocês viram que não deu certo, não achamos. Depois a gente conversou com a dona da pousada de Lençóis. Ela falou que tem um outro lugar, uma outra estrada que passa, que leva pra lá, né? Mas a gente não sabia qual era a estrada, então a gente não... Até porque a gente não tinha mais tempo, porque a gente fez hora pra poder ir embora. Enfim, fomos fazer o posto de água. Não tentamos fazer novamente. Mas... se eu achar alguma informação melhor sobre, eu deixo aqui na legenda, senão essa eu vou realmente ficar devendo, porque a gente não conseguiu. Mas o William falou que se fosse para tirar alguma coisa do roteiro para ele, seria o Pantanal Marimbus. Eu gostei, achei legal a visita, mas assim, não é nada demais também. Falar, nossa, tem que fazer, não dá para deixar fora do roteiro. Não é bem assim. Acabamos fazendo, né? Legal, mas acho que não faria de novo. Agora sim, se você ver o vídeo e achar, gostei, quero ir visitar, pode compensar pra você. No sábado a gente fez Muritiba. O William não falou que não achou assim aquelas coisas, não, que também dava pra deixar fora do roteiro. Eu gostei muito somente do salão de areia. O restante também vou te falar que não foi assim, nossa, que espetáculo. Não sei se é porque a gente já tinha ficado tão impactado com tanta cachoeira bonita. E ali não foi. Embora tenha aquela cachoeirinha. Vou largar o nome aqui que eu já esqueci. Não é cachoeirinha? Ah, pois é. Ela tem a água mais clarinha, né? Eu achei bonito. Embora estava frio pra caramba, não tive coragem de entrar. O William entrou. Lá tem a água mais clara. Como eu já falei com vocês, não gosto de entrar em onde não vejo fundo. Me dá nervoso. Entendeu? Eu entro, mas assim, não fico à vontade ali. Não consigo me soltar. Enfim.
Mas assim, a parte que você consegue visitar do Muritiba, que é sem guia, também é interessante, porque dá muita hidromassagem natural ali, eu acho gostosinho, sabe? Num dia de sol. Só que assim, a parte sem guia, num dia de sol, principalmente num fim de semana, lota. A guia falou que assim, às vezes tem 400 pessoas ali, é uma confusão, que é muita gente, porque o povo da cidade mesmo, às vezes vai pra lá, né? Principalmente se for verão. Então, cabe a se pensar aí. E aí tinha nesse dia do Muritiba o Ribeirão do Meio, que a gente queria fazer o Muritiba pela manhã e o Ribeirão do Meio à tarde. Só que como choveu, a gente saiu tarde para poder fazer Muritiba. Então, não deu. Sobre a Cachoeira da Fumaça, amamos. Eu acho que eu voltaria sim. Não achei uma trilha difícil, embora a subida, né, no início exige um pouquinho de preparo. Por conta que acaba que o músculo cansa. Eu não senti problema, graças a Deus, no cardiovascular. O cardio estava em dia, graças a Deus, mas as pernas cansa, tá? Principalmente se você já vier de longos dias de trilha difícil, a fumaça pode ser um problema nesse ponto aí. Mas assim, só para subir, depois subiu, só alegria, é plano, é bem tranquila a trilha. Até imaginei na minha cabeça que fosse pior, mas foi bem tranquila a trilha. Vale muito a pena você visitar ela com água, tá? Que a cortina de fumaça que ela faz é incrível. Só que assim, vai preparado pro frio, né? Sobre as grutas, o William não tinha visto nenhuma, nada sobre nenhuma. Ele ficou encantado com a Gruta da Fumaça, achou muito bacana. Também gostei, tanto que a gente acabou não fazendo a Lapa Doce, porque a gente achou que a fumaça já entregou tudo o suficiente. E a pratinha, assim, de rolê aproveitável, foi o que a gente mais gostou. Porque a gente gosta de água limpa, né? Lá o espaço é legal, eu acho que lá deveria ser um passeio pro dia inteiro, para aproveitar mesmo. Porém, a flutuação, não acho que vale a pena. Lá em si eu já acho um preço elevado, mas na minha opinião, né? Porque é uma coisa que eu gosto, eu acho que ainda vale a pena um pouquinho pagar para poder entrar. Mas o custo-benefício de lá realmente não é bom. Porque assim, você só tem direito a acesso ao rio praticamente, porque é visita nas grutas, né? Você vai lá ver, tirar uma foto e acabou. Você não pode entrar nem nada. É mais pelo lago que você tá pagando. A flutuação, eu não achei que vale a pena, de verdade. Uma que... tudo bem que eu dei graças a Deus que nós fizemos com várias pessoas. Porque no escuro eu acho que eu tinha ficado com fobia. Eu acho que eu teria ficado apavorada. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Se tivesse, por exemplo, só eu e o William. Porque por mais que seja escuro, as lanternas das outras pessoas acabam dando um fundinho de claridade. Pouco, mas dá. Então me deu uma tranquilidade maior ver as lanternas das outras pessoas. Só a gente, não. E a gente teve que ficar muito tempo esperando. Eu fiquei indignada com isso. Porque a menina falou, não pode descer que vocês vão fazer a flutuação agora. Daria tempo da gente fazer muita coisa. A gente ficou quase 1 hora esperando juntar um grupo, organizar, vestir todo mundo para poder sair na flutuação, para demorar 25 minutos dentro do rio. Fiquei indignada com isso. Achei assim, uma falta de respeito com quem já tava ali há mais tempo, que ainda tinha gente que tava lá esperando há mais tempo que a gente. Então, assim, eu achei bem ruim, mas a gente já tinha pagado, né? Fazer o quê? Achei caro, não achei que vale a pena. Eu acho que só vale a pena mesmo se você tem muita vontade de flutuar dentro de uma caverna. Caso contrário, não faça. Porque peixe você quase não vai ver. Você vai ver mais peixe do lado de fora no rio do que dentro da caverna. E assim, no escuro mesmo, pelo vídeo aí você vai ter uma noção que não dá pra ver muita coisa. Então, assim, não faria, voltaria na pratinha, mas jamais não faria a flutuação de novo, não faria. E não recomendo, de verdade, não tem nada demais. Saindo da pratinha, fomos pro Pai Inácio. O Pai Inácio, muita gente costuma ir pra lá pra ver o pôr do sol. É lindo o pôr do sol, sim, mas eu voltaria lá de dia com o sol mais alto. Que eu acho que é mais proveitoso, você consegue ver, apreciar melhor os canyons em volta do que no pôr do sol. Sem contar que no pôr do sol foi rapidinho, né? Que a gente subiu, o sol já tava baixando, a gente viu o sol, fez um vídeo, começou a escurecer, eles começam a mandar a gente descer. Então, assim, voltaria lá com o sol alto. Tem outros lugares que dá pra ver o pôr do sol ali. Até mesmo no estacionamento do Pai Inácio você consegue ver o pôr do sol bem bonitinho. Então, acho que eu iria lá em outro horário. E hoje na Cachoeira do Mosquito também achei super faturada, gente, sinceramente. Bem cara a entrada, pra não ter muita coisa. Porque assim, tudo bem que hoje ela tava cheia, então até tinha mais pontos de banho, né, amor?
mas ela seca. Cara, não tem ponto de banho. O guia falou comigo que ela tava pelo menos 50... Eu perguntei se ela tava uns 50 centímetros a mais, ele falou que tava bem mais. Então, assim, pelo menos 50 centímetros de água a menos. Ele falou que tem um lugar lá onde a gente caminha, sentido a cachoeira, que a água tava mais ou menos no meu joelho. Ele falou que tem um ponto ali no cantinho, que às vezes nem tem água, que a areia é pura, seca. Então, assim, não sei se vale muito a pena. Gostaria de ver ela seca, porque vocês vão ver no vídeo do mosquito. Ela fica mais bonita quando tá cheia. Os vídeos ficam mais bonitos sem sol, porque quando bate sol estoura muito na água que sai, porque sobe uma neblina muito forte dela. E aí com o sol estoura. Ela talvez com o sol ficaria bonita seca, que você consegue ver o contorno da cachoeira. Mas aí seria só pra você sentar lá de baixo, receber uma massagenzinha e acabou. Não tem muito poço pra banho. Então assim, eu achei muito caro pra pouca coisa. Mas eu acho sim que vale a pena conhecer. Só que pra voltar lá eu acho que eu pensaria muito, porque é caro, gente. Sinceramente, achei facadinha. Bom, guys, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar esclarecer da melhor maneira possível. E depois, se você utilizar alguma dica que eu te dei aqui, volta aqui e me conta pra eu saber que foi útil. E me conta também se teve uma experiência diferente. Eu espero ter ajudado. Eu sei que esse vídeo ficou enorme, mas também ficou com muita informação. Isso já vale seu like, não vale? Beijo, bye!